Olá, meus amigos, mais uma vez, Tom Black, fazendo uma sabatina de entrevistas com as mães atípicas de Alvorada. Lembrando que é muito importante, corre agora mesmo, siga @TomAbreuOficial. O intuito dessa entrevista é para esclarecer, revelar, mostrar tudo o que acontece numa Alvorada invisível. E desta vez, mais uma mãe atípica vai revelar tudo o que o seu filho ou filha, nós não sabemos ainda se é filho ou filha. Agora eu vou conversar com mais essa mãe e vamos revelar mais uma história das mães atípicas invisíveis de Alvorada. Muito prazer, qual é o seu nome? Eu não me chamo Lidiane. Quantos anos você tem? Eu tenho 44. 44 anos. Você tem filho ou filha? Eu tenho um filho, o Matheus, de 7 anos. De 7 anos. O Matheus, desde o nascimento dele, foi uma gestação normal, complicada, difícil? Como você atribui desde o nascimento até a trajetória do seu filho até aqui? Bom, eu tive uma gravidez bem tranquila, fiz tudo pré-natal, tive toda a assistência. Só que eu tive um parto prematuro de 29 semanas, onde meu filho ficou 42 dias na neonatal aqui de Alvorada, né? E transcorreu tudo bem, saiu com peso normal. E aí depois, com 3 anos e 9 meses, eu tive um diagnóstico dele de autismo. E o CID dele foi? O CID dele é 84, F84. Sim. E quando você descobriu, como é que foi? Porque eu digo o seguinte, né? Um antes e um depois. Como foi? Bom, ninguém tá preparado pra ser uma mãe atípica, né? Eu comecei a notar diferenças no meu filho, né? Que não tava indo no marco, conforme uma criança a termo nasce, né? Então, comecei a notar algumas características nele. Fui pra pediatra, que me encaminhou pra uma neuro. E na minha primeira consulta, ele foi diagnosticado com autismo. Deixando bem claro, essas consultas que a senhora fez, todas foram feitas em Alvorada? Sim, foram feitos em Alvorada. E o diagnóstico dele também foi feito aqui em Alvorada? Não, ele foi encaminhado por uma neurologista que ele ainda faz acompanhamento no Conceição. E como a senhora atribui isso, um encaminhamento? Porque na época não tinha um profissional para fazer a avaliação? Não, em Alvorada não existia. Acho que ainda não existe neurologista aqui em Alvorada, né? Então eu fui encaminhada pela Secretaria da Saúde e aí foi designado que a neurologista dele ia ser no Conceição. Sim, e deixando bem claro que quando foi feito esse diagnóstico, isso, claro, há de convir que foi bem antes da administração atual, deixando bem claro, né? Sim, muito antes. E a senhora se sentiu frustrada em saber que o seu filho não tinha um profissional para fazer uma avaliação aqui em Alvorada na época? Com certeza, porque a gente é morador do município, o que a gente espera? Que a gente tenha todos os recursos que a gente precisa dentro do nosso município. Afinal, a gente paga imposto, né? O imposto ali todo início de ano tá ali sendo cobrado, e onde tá a verba, o dinheiro que é investido no município que não tem profissional para atender a gente, né? Tem que estar se deslocando. Tem o trabalho de cada consulta, que no meu caso é a cada 6 meses, que meu filho tem consulta com um neurologista. Eu tenho que me deslocar de Alvorada para ir para Conceição fazer consulta. Mas me chamou a atenção agora que a senhora me revelou a medicação. Essas medicações que ele toma, a prefeitura, o município, ele cede para o seu filho? A senhora tem que desembolsar isso do próprio bolso? Ou o município faz a distribuição? Não, isso é comprado pelo meu próprio bolso. Por quê? O município não fornece a medicação. Voltando aqui na nossa narrativa, eu queria saber se o filho da senhora faz algumas atividades dentro do município. E quais as atividades, e se existe algumas que se faz ausentes, em que a senhora gostaria que tivesse para o seu filho, para o desenvolvimento dele. Bom, o meu filho daí, com a neurologista, ela pediu terapias para ele, que foram psicóloga, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Vim ao município, me inscrevi, não tinha essas terapias ainda, né? Eu não tinha conseguido. Psicólogo eu consegui no Cerepau, em Porto Alegre, né? Onde eu tinha que me deslocar uma vez por semana, ficar 1 hora dentro de um ônibus para ter 30 minutos de atendimento lá no Cerepau. 30 minutos? 30 minutos. Eu passava mais tempo no ônibus do que em si na própria atividade. E todo o tempo que eu fiquei no Cerepau, eu nunca fui chamada para essas outras atividades o qual meu filho precisava. Depois de 1 ano e 4 meses, eles deram alta pro meu filho da psicóloga. Não, peraí.
deram alta, mas o seu filho não tem que ter alta. Ele é um tratamento contínuo. Contínuo pro resto. Infelizmente, ainda não existe uma cura pro autismo. A gente sabe que isso é uma deficiência permanente, né? Mas aí eles deram alta pro meu filho e ele ficou sem essas terapias. Aí eu vim pra Alvorada, né? Na fila da Secretaria da Saúde. E aí eu consegui ingressar no SEMAI. Mas eu estou há 15 meses esperando psicóloga, porque desde que meu filho saiu do Cerepau, eu não tive mais essa terapia. 15 meses? 15 meses eu tô à espera, né? Hoje meu filho faz acompanhamento no SEMAI. Ele faz música uma vez por semana, TO uma vez por semana, e fono a partir deste ano eu consegui uma vez por semana, porque anteriormente ele era quinzenal. Uma fono que geralmente é pedido 2 vezes na semana, eu tinha 2 vezes no mês, porque o SEMAI só tinha fono no turno da manhã e uma fonoaudióloga só para atender todo o centro do autista. Sabe o que me chama a atenção? Engraçado, para nós vamos à escola para aprender a ler e escrever. E nós temos uma frequência de aula para se desenvolver. Por que pro autismo ou para as crianças atípicas é uma vez por semana, 15 dias? Eles alegam que não tem profissional, né? Mas é engraçado que você paga imposto todo mês. Todo mês. A gente paga para tentar ter... Pra gente que é mãe atípica, que tá sempre correndo atrás de terapia, porque se eu não tenho terapia, meu filho não vai desenvolver. Exatamente. Né? E o que eu espero é que ele tenha um futuro que ele seja independente, né? Que ele não dependa de mim pra sempre. E aí eu não tenho as atividades e a frequência que seria necessário para eu obter isso, né? Exatamente, porque se seu filho tem um tratamento contínuo e com maior número de frequência, claro que a evolução dele vai ser muito mais evolutiva e eu acredito que o processo vai ser muito mais rápido. Claro, de acordo com cada paciente. Cada criança Exatamente, porque cada criança ela tem um processo diferente de uma outra criança. E como você, sendo pagadora dos seus impostos, morando em Alvorada, sabendo das necessidades do seu filho, sabendo e olhando para o seu filho, do que seu filho realmente precisa e necessita, você vai ao município buscar ajuda, você vai aos locais para tentar buscar uma melhor solução para o seu filho, e aí você recebe a negativa, que não tem, falta. Mas a pergunta que eu fico colocando assim também como reflexão, mas eles não recebem todo mês? O salário tá lá, né? E por que para a população tudo é assim, tudo é pingado? Vai quando der, quando puder. Como a senhora se sente? Porque na medida que eu converso com vocês, eu vejo o relato de vocês, percebe-se que há um abismo muito grande entre a fantasia da fala e a realidade de vocês. Queria saber de você, se você quiser desabafar. É bem como você disse, sabe? É um abismo muito grande entre o que eles prometem, falam que vai fazer, que vai acontecer, que vai ter profissionais, que vai ter terapias, que vai ter os médicos, e quando chega na hora a gente dá com a cara na porta, porque a gente fica mendigando, né? Mendigando terapia, mendigando profissional, visando no futuro melhor para os nossos filhos, porque sem a terapia eles não vão desenvolver. E a gente tá cansada, sabe, de porque vocês só reclamam, mas vocês não vivem a realidade que a gente vive. Exatamente. Ninguém nasceu preparado para ser mãe atípica. Ninguém nasceu, né? A gente, como se diz, a gente tem que enterrar o filho ideal, que a gente idealizou a gravidez toda, e partir pra realidade. E partir pra realidade sozinha, sabe? De descobrir um diagnóstico, de enfrentar o diagnóstico, de receber aquilo ali sozinha e ter que enfrentar tudo que a gente enfrenta hoje. E eles dizem que a gente só reclama. Vocês não vivem a realidade que a gente vive. Vocês não sabem o que é suplicar. Pro teu filho ter uma fono. Meu filho tem 7 anos e ele fala muito pouca coisa. Ele fala muito pouco, mãe? Fala. Ele não tem frases funcionais, né? Se eu perguntar pra ele, ele não sabe me responder. Ele sabe falar palavras soltas. E como é que tu acha que eu me sinto com meu filho na escola, né? Eu não saber o que acontece dentro da sala de aula. Não saber se meu filho sofre discriminação na escola, se ele sofre bullying na escola, né? Que isso hoje em dia é uma coisa muito comum. Quando meu filho tá doente, eu não saber o que dói nele, porque ele não sabe me responder, não sabe me dizer as coisas que eu pergunto pra ele. É muito difícil. Então, assim, a gente implorar por uma fono que a gente precisa, de uma psicóloga, porque meu filho também não socializa muito bem, né?
eu chego lá, ele tá sozinho na escola, né? Não consegue socializar com as crianças, eu preciso de uma psicóloga, que faz 15 meses que o meu filho tá sem. E eu não sei mais onde correr. Porque eu já fui em lugares que tem aqui em Alvorada, sempre de cara na porta. Não tem vaga. E essa espera é até quando? Exatamente. Um minuto que passou agora, não volta mais. Isso é só tempo perdido. Eu não vou conseguir recuperar esses 15 meses que o meu filho ficou sem terapia. É muito complicado, gente. Vocês não vivem a nossa realidade. Vocês não sabem o que é o choro de uma mãe acordar ou ficar na insegurança de será que meu filho vai ter essa mesma terapia que já é mínima hoje, né? Eu fico pensando pra mim. Eu não consigo dormir tranquila. E se amanhã derem a função da alta pra ele? Eu não tenho condições de pagar terapia particular, porque as terapias são caras, né? E se tem um centro de autismo, que tenha os profissionais para atender as crianças, é o que a gente pede, né? Que tenham um neurologista aqui, que a gente precisa muito, né? Não só para o meu filho, mas para as outras crianças também. Que tenham uma fono, que as crianças precisam muito de fonoaudiólogo, né? As crianças têm seletividade alimentar, elas precisam de uma nutricionista especializada nisso, porque muitas crianças têm. Então, a gente só quer ser vista, a gente só quer que nossos filhos evoluam, né? Não que tenha frases bonitas e posts bonitos na internet no dia de conscientização do autismo. Vamos muita lá fala, né? Tirar muita fala, muita foto. E na prática, nada. Eu vou pegar o seu gancho, tá, gente? Assim, ó. Agora eu vou jogar pra mim. Eu queria saber o seguinte. Uns e outros, tá? Deixaram os comentários assim: ah, Tom, você fica colocando as mães atípicas porque elas só reclamam. Você só fica colocando matérias negativas de Alvorada. Aí, eu quero ver você que tá assistindo, você que é mulher, você que falou isso, se coloque no lugar dela, se fosse seu filho. Se coloque no lugar dela, se fosse o seu filho, que você estaria agonizando, pedindo, implorando. Hoje o filho dela está com 7. E ainda assim, muitas mães têm medo que quando chegar aos 18, vão jogar pra rua. Acabou o tratamento. E isso é o procedimento que hoje a Alvorada faz. Porque o pouco que dá assistência, as mães ainda ficam com medo de quando chegar aos 18 anos, não vai ter mais a assistência. Aí eu te pergunto, e a evolução? E o processo evolutivo acabou? Isso é pro resto da vida, gente. Vocês têm que ter consciência diante dos problemas. Querem varrer por debaixo do tapete, em dizer que não há problemas, que tudo é perfeito. Então eu disse o seguinte, que o meu canal, eu vou ser sempre disponível para dar voz a estas mães. E aqui nas minhas redes sociais, se vocês não quiserem assistir, tudo bem, mas eu garanto pra você, se você é ser humano, se você tem Deus no coração, com certeza vocês não vão e jamais irá contra, porque de verdade, humanamente falando, quem é contra essas mães, desculpa, não pode dizer que tem Deus no coração. Gente, eu vou ficar por aqui, lembrando, Tom, acabou? É só o começo, porque são várias mães, vários casos. E a pergunta que não quer calar, a Alvorada mudou? Mudou. Só no mundo fantástico de Bob. Ainda existe gente dizendo que mudou. Agora, vocês ouviram a história dessa mãe. Coloque na mão na consciência. Bota aí no seu coração. Se fosse o meu filho, é contra? Te faço o convite. Uma semana no lugar dessas mães. Só uma semana. E depois vocês vêm discutir comigo e debater comigo. Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E eu volto numa outra narrativa de uma outra história. Porque a Alvorada, gente, não é esse conto de fadas, não. A Alvorada chora, sangra com os anônimos e com os invisíveis que talvez vocês... Tom, que eu mais escuto, eu não sabia. Caramba, a Alvorada acontece tudo isso e eu nem sabia. Pois é, porque na novela do mundo fantástico de Bob, parece que tudo mudou. Coloque-se no lugar dessa mãe. Depois vocês deixem aqui nos comentários. E aí, vocês colocam no coração de vocês. A Alvorada mudou?